entre poderes, analisando forças que movem o planeta. Os Estados Unidos estão em uma encruzilhada. Enquanto os americanos se preparam para votar, os olhos do mundo observam. O resultado dessa eleição terá implicações profundas, não apenas para os Estados Unidos, mas para toda a comunidade global. As políticas promulgadas pelo governo americano têm o poder de influenciar tudo, desde o comércio internacional até as iniciativas de mudança climática. O mundo está interconectado e as ações de uma nação, particularmente uma nação tão poderosa quanto os Estados Unidos, impactam inevitavelmente as outras. As apostas nesta eleição são incrivelmente altas. O mundo está lutando contra desafios complexos, incluindo a pandemia de Covid-19 em andamento, a crescente crise climática e o aumento das tensões geopolíticas. As escolhas feitas pelos eleitores americanos irão reverberar pelas próximas gerações. Os Estados Unidos ocupam uma posição única no cenário mundial. É uma superpotência com poderio econômico e militar sem paralelo. A economia americana é a maior do mundo, uma força motriz no comércio e nas finanças globais. Suas forças armadas são incomparáveis em termos de avanço tecnológico e alcance global. Esse poder econômico e militar confere aos Estados Unidos uma influência significativa no cenário mundial. As decisões de política externa americana, acordos comerciais e intervenções militares têm o potencial de remodelar regiões inteiras. Os Estados Unidos usaram historicamente seu poder para promover a democracia, os direitos humanos e o livre comércio. O próximo presidente dos Estados Unidos herdará esse legado de poder e influência, enfrentando a difícil tarefa de navegar em um mundo complexo e em constante mudança. Os Estados Unidos desempenham um papel fundamental na configuração dos assuntos globais. Seu envolvimento em organizações internacionais, como as Nações Unidas e a Organização Mundial do Comércio, ressalta seu compromisso com o multilateralismo. Por meio dessas instituições, os Estados Unidos trabalham para enfrentar desafios globais, promover a paz e a segurança e fomentar o desenvolvimento econômico. A diplomacia americana é outro elemento-chave de sua influência global. Os Estados Unidos mantêm relações diplomáticas com quase todos os países do mundo. Suas embaixadas e consulados servem como pontos vitais de contato, facilitando a comunicação, promovendo a cooperação e promovendo os interesses americanos no exterior. Além disso, os Estados Unidos são um dos principais provedores de ajuda externa, contribuindo com bilhões de dólares anualmente para apoiar o desenvolvimento econômico, a assistência humanitária e iniciativas de construção da democracia em todo o mundo. Essa ajuda desempenha um papel significativo na redução da pobreza, na melhoria dos indicadores de saúde e na promoção da estabilidade em países em desenvolvimento. O próximo presidente dos Estados Unidos herdará uma teia complexa de relações e compromissos internacionais. Enquanto os Estados Unidos lutam com seu papel no cenário mundial, também enfrentam desafios significativos em casa. O país está profundamente dividido em linhas políticas, sociais e econômicas. Essa polarização interna tornou cada vez mais difícil encontrar um terreno comum em questões críticas, tanto domésticas quanto estrangeiras. O clima político nos Estados Unidos tornou-se cada vez mais amargo nos últimos anos. O partidarismo atingiu um nível febril, com democratas e republicanos frequentemente priorizando a lealdade partidária em detrimento da unidade nacional. Isso levou a um impasse no Congresso, tornando difícil aprovar leis significativas para lidar com questões urgentes. As divisões sociais também são profundas na sociedade americana. Questões como raça, religião, identidade de gênero e imigração tornaram-se altamente politizadas, alimentando a agitação social e a polarização. A pandemia de Covid-19 exacerbou ainda mais essas divisões, destacando as desigualdades existentes e gerando debates acalorados sobre medidas de saúde pública e liberdades individuais. Essas divisões internas têm um impacto direto na capacidade da América de projetar uma frente unida no cenário mundial. O próximo presidente dos Estados Unidos assumirá o cargo em um momento de desafios globais sem precedentes.
A pandemia de Covid-19 continua a agraçar em muitas partes do mundo, prejudicando economias e sobrecarregando os sistemas de saúde. A mudança climática representa uma ameaça existencial, com eventos climáticos cada vez mais frequentes e severos, causando danos e deslocamentos generalizados. As tensões geopolíticas também estão aumentando, com uma Rússia ressurgente, uma China cada vez mais assertiva e um Oriente Médio volátil, representando desafios de segurança significativos. A ordem internacional baseada em regras, estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, está sob pressão, à medida que as nações priorizam cada vez mais seus próprios interesses estreitos em detrimento da ação coletiva. Navegar neste cenário complexo e incerto exigirá liderança forte e decisiva dos Estados Unidos. Talvez a relação bilateral mais consequente que o próximo presidente enfrentará seja com a China. A ascensão econômica e militar da China tem sido notável, transformando-a em uma potência global capaz de desafiar a hegemonia americana. Os dois países estão cada vez mais presos em uma competição estratégica, competindo por influência na Ásia e além. Os Estados Unidos e a China estão profundamente integrados economicamente, com o comércio bilateral atingindo centenas de bilhões de dólares anualmente. No entanto, as tensões comerciais aumentaram nos últimos anos, com ambos os lados impondo tarifas e adotando medidas protecionistas. Além do comércio, os dois países também enfrentam uma série de pontos críticos geopolíticos, incluindo o status de Taiwan, disputas marítimas no Mar da China Meridional e o histórico de direitos humanos da China. O próximo presidente precisará encontrar uma maneira de administrar esse relacionamento complexo e cada vez mais competitivo. Além da China, o próximo presidente enfrentará desafios com a Rússia e o Irã. A Rússia, sob Putin, desafia os interesses americanos na Europa Oriental e no Oriente Médio. Questões como a anexação da Crimeia e o apoio a separatistas no leste da Ucrânia são pontos de tensão. O Irã também desafia os interesses americanos no Oriente Médio. O programa nuclear do Irã e seu apoio a grupos terroristas preocupam os Ankhinuada. A retirada do acordo nuclear iraniano aumentou as tensões. O próximo presidente precisará de uma estratégia para lidar com a Rússia e o Irã. As decisões de política externa tomadas pelo próximo presidente serão moldadas em parte pela opinião pública. No entanto, a opinião pública americana sobre política externa é complexa e frequentemente contraditória. Os americanos geralmente apoiam um papel global forte para os Estados Unidos, mas também desconfiam de engajamentos estrangeiros caros. A opinião pública sobre questões específicas de política externa pode variar amplamente, dependendo da afiliação partidária, idade, nível de educação e outros fatores demográficos. A ascensão das mídias sociais e o ciclo de notícias 24 horas por dia também tiveram um impacto significativo na opinião pública. O próximo presidente precisará navegar nesse cenário complexo e em constante mudança da opinião pública. O resultado da eleição nos Iowa terá um impacto profundo no futuro da estabilidade global. Os Estados Unidos continuam sendo o país mais poderoso do mundo, e sua liderança é essencial para enfrentar os desafios globais e manter a ordem internacional. Uma América forte e engajada é essencial para promover a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito em todo o mundo. Também é essencial para deter a agressão, combater o terrorismo e enfrentar desafios transnacionais como as mudanças climáticas e as pandemias. O próximo presidente dos Estados Unidos enfrentará uma série assustadora de desafios, tanto em casa quanto no exterior. O mundo estará observando atentamente enquanto a América escolhe seu próximo líder, esperando por um futuro de paz, prosperidade e estabilidade.